Olá, tudo bem? Meu nome é Francis e essa semana eu postei um meme sobre quem fuma e ainda consagra ayahuasca e foi muito interessante porque as pessoas começaram a falar da sua dificuldade sobre parar de fumar, né? Do seu processo já há alguns anos, alguns há bastante tempo, consagrando a medicina e não conseguindo ainda, né, se livrar do tabagismo. Eu fumei dos meus 9 anos até meus 20, até meus 30 anos, né, basicamente. E eu cheguei a fumar 3 maços de cigarro por dia, Marlboro, e como eu saía à noite, bebia tudo, tinha dias que eu fumava 5 maços de cigarro tranquilamente, né? Então, não querendo ser um exemplo para ninguém, mas nesse meu processo, consagrando a ayahuasca, tomando rapé, né, consagrando as medicinas, eu acabei compreendendo um pouco sobre mim, sobre o meu hábito e como que aconteceu, né? Então, eu estou gravando esse vídeo, não é a pretensão de ser um manual definitivo ou que eu saiba muita coisa sobre parar de fumar. Mas quem sabe isso possa ajudar as pessoas que estão realmente buscando, né? Então eu anotei aqui algumas coisas que eu achei pertinentes, né? Então, a primeira coisa que eu considero bastante pertinente, que eu já falava na época, depois dos trabalhos, nas rodinhas das pessoas que fumavam cigarro depois dos rituais, né? É para não fumar pensando que você está errado, né? Porque quando você fuma, quando você está lá no cigarro depois de um trabalho, ou mesmo no dia a dia, e fica se culpando de ter esse hábito, é um grande problema. Porque o tabaco, quando você está no hábito, quando você não está conseguindo largar, independente do contexto em que ele está sendo utilizado, ele continua sendo uma medicina, né? Diversas religiões utilizam o tabaco, assim como no meio xamânico, os indígenas, utilizam o tabaco para seus rituais. Então tem um grande poder, mesmo que esteja nessa forma distorcida, de que essa realidade do tabaco acabe sendo é, eternizada dentro de você. Então se você falar, eu fumo, eu não consigo, ai, faz tanto mal, né? Mas fazer o quê? Eu vou continuar fumando. Não, não pense assim, sabe? Aproveita o momento, fuma o cigarro, compreenda que nesse momento você ainda está precisando, né? Você não consegue tirar esse hábito. E então vem o segundo item que eu anotei aqui, que é paciência. Você não pode simplesmente pegar e falar assim, pô, cara, deixa quieto, já tentei, não consigo mais. Não, já tentei muitas vezes, não consegui. Ah, vou tentar parar de uma vez. Agora, hoje, agora. Pega o maço de cigarro, joga no lixo, joga isqueiro fora, joga cinzeiro fora, e aí compra tudo de novo na semana que vem, né? Então, às vezes no dia seguinte. Então não tenta ser rude com você, sabe? Tenha carinho por você e não vai ter uma cura milagrosa, não vai ter algo que aconteça assim. São raras os casos que acontece algo que não seja progressivo, precisa de uma progressão, né? Aí o outro item é a resiliência, né? Porque às vezes a gente está pensando em parar de fumar e aí desiste, volta a fumar tudo, ignora, e aí se delicia, né? E acaba até fumando mais, né? Então, ter resiliência no seu propósito, né? Quando você começar algum tipo de plano, de planejamento para parar de fumar, se mantenha, né, nesse processo, né? Se ame muito, sabe? Amor é muito importante nesse processo. Amar a você e amar as pessoas que estão junto com você. Quando você refletir um pouquinho sobre as pessoas que estão ao seu redor, sobre quem é influenciado, né, pelo hábito do seu tabagismo, seja os seus companheiros, suas companheiras, sejam as pessoas da sua família, sejam seus filhos, né, sejam as pessoas ao seu redor do trabalho, então é importante pensar que as pessoas sofrem o impacto, né, do uso do tabaco, né, do uso do cigarro. Então, seja você fumando e ficando doente, sejam os outros acabando tendo que conviver com essa situação, e talvez até com a sua perda, né, porque perda por tabagismo é uma perda muito difícil, é um processo duro, né, quando as pessoas contraem doenças de tabaco. Então, é importante que você tente refletir sobre isso. Então, isso tudo é amor próprio e é amar os outros também. Quando você reflete no impacto que está tendo, você também está amando.
Não se culpe, tá? Compreenda que a sociedade ela traz hábitos que nem sempre são hábitos positivos para a gente, né? Pelo menos as pessoas da minha idade, eu tenho 43 anos, nós vivemos uma época onde festivais de rock, de música, né, descolados, corridas de Fórmula 1, esportes, eram patrocinados principalmente pelo cigarro, né? Então a gente acabou tendo uma visão distorcida, né, desse hábito. Pessoas descoladas, pessoas inteligentes eram as pessoas que fumavam. Então não se culpe, porque muitas vezes a sociedade acaba colocando na gente que isso é bom, que isso é positivo, quando na verdade os objetivos são muito escusos, são objetivos muito diferentes do que qualquer benefício hipotético que pudesse trazer. A informação é importante, né? Se você quer parar de fumar, você precisa saber os malefícios. Não adianta você pegar e tampar a fotinho que vem na caixa de cigarro para que você não veja os malefícios. É importante que você tenha consciência e que você saiba quais são as coisas que ocorrem quando você fuma. Agora eu também tenho umas coisas para dizer sobre questão do uso mesmo, né? Você precisa pensar na redução de danos, tá? Em primeiro lugar. Se você fuma filtro vermelho, fuma filtro branco. Ai, mas parece que não dá. Tenha paciência que nos primeiros 3 dias é esquisito, depois vai melhorando. Se você fuma um cigarro que tenha, sei lá, 15, né, de nicotina, pega um de 10, depois pega um de 8, um de 9. Vai reduzindo, sabe, o modelo, a marca de cigarro que você usa, né? E vai tentando buscar cada vez menos potência, né, no cigarro, que isso ajuda muito. Tá? Evita rodinha de fumante, ambientes onde você possa acabar trazendo o hábito do cigarro como um hábito positivo para a sua vida. Né? Então, quando você estiver no trabalho e for tomar uma água, não adianta você tomar uma água e fumar um cigarro, sabe? Fica dentro do trabalho, que muitas vezes não pode fumar, né? Quando você for em uma festa, quando você for sair à noite, evita ir para o lado de fora para fumar um cigarro. Se você tem alguma dificuldade com alguma outra substância e conseguir não usar essa substância, é bom também, né? Se você bebe e atrela o ato da bebida ao cigarro, é melhor não beber, né? Já faz 2 coisas ao mesmo tempo. Né? Cuidar da alimentação, né? Cuidar-se no geral, né? Cuidar da alimentação, se hidratar, fazer alongamento, tudo isso é importante. Muita gente não consegue, principalmente porque está fumando. Mas se puder tomar uma água quando sentir vontade de fumar, quando você puder comer algo que seja saudável, uma fruta, algo desse tipo, pode ajudar no processo, né? Porque também dá uma desintoxicada no organismo. Agora eu vou falar sobre a utilização das medicinas, né, da ayahuasca e do rapé, nesse processo que eu considero muito positivo. Né? Eu acho que, pelo menos para mim, foi o diferencial, né? Porque a vida toda eu tentei parar de fumar, não conseguia. E depois de 5 anos tomando ayahuasca é que consegui parar de fumar. Eu tinha dependência química, né? Eu usava todas as substâncias que me eram apresentadas, né? Então, principalmente o álcool e o cigarro, né? Que eram as duas que eu mais tinha o hábito frequente mesmo de utilizar. Né? Então, quando eu consegui parar primeiro com as substâncias ilegais, depois com as substâncias químicas que eram legalizadas, aí eu consegui parar com a bebida e depois com o cigarro. Identificar qual é o tipo de ciclo que você vive. Se você usa cigarro porque você bebe, se você fuma porque o ambiente em que você vive é um ambiente que é tóxico para você, às vezes até mais do que o cigarro. Né? Se você trabalha sob muita pressão, né? Então tem que identificar qual que é o ciclo, né? Porque tudo tem um ciclo. Então você acorda de manhã, está ansioso, fuma um cigarro, aí toma um café, aí o café te faz fumar um cigarro, aí depois você dá uma relaxada, aí para dar uma relaxada você fuma um cigarro. Aí tem que identificar por que nesses períodos você fuma, o que você está sentindo por trás dessa vida que você está levando. Não é o café, não é o relaxar, é por que existe essa ansiedade, essa agonia. Tem algo que ocorre na sua vida que você precisa descobrir. E a ayahuasca pode te ajudar nesse processo de descobrir o que acontece na sua vida que pode ser tão difícil para você conseguir conviver. Né? Então, quando você consagrar a ayahuasca, o que eu proponho para você, que é o que me ajudou muito na hora de compreender, né? Porque a ayahuasca não vai fazer você parar de fumar, não vai fazer você parar de beber, de usar nenhuma substância,
se você quiser algo milagroso, né? Você precisa entender. A ayahuasca ela vai mostrar, né, um caminho. Então, na hora que você decidir utilizar rapé, utilizar a ayahuasca nesse processo de parar de fumar, eu tenho alguns conselhos para você. O primeiro conselho é você buscar uma casa, tá? Não é para você pegar e tomar ayahuasca sozinho. Você buscar uma casa com um dirigente que você confie, né? Que você olhe para essa pessoa e fala, puxa, essa pessoa aqui não fuma, essa pessoa já fumou, essa pessoa já usou drogas, entendeu? Então essa pessoa aqui ela pode me ajudar porque ela me entende, sabe? É uma pessoa que pode te dar esse suporte. Então você vai, conversa com a pessoa e explica, olha, eu estou querendo parar de fumar, estou querendo realmente me melhorar. Então a minha sugestão é que você tenha constância e frequência nesse trabalho. Se você toma ayahuasca uma vez por mês, tome 2. Se você toma ayahuasca uma vez a cada 2 meses, tome 2 vezes por mês. A receita, na minha opinião, seria você consagrar a ayahuasca uma vez por semana, tá? Durante um período que você estipule, aí, uns 2 meses, por exemplo, né? Porque não vai dar tempo do seu organismo baixar a sensação e você vai ficar no entendimento. Porque a ayahuasca fica no seu organismo por mais ou menos aí 7 a 9 dias, né? E você não fica com essa força toda durante a semana, mas você fica tendo os entendimentos. Então, se você está no propósito de parar de fumar, a constância é importante. Então, não adianta você pegar e falar, vou tomar ayahuasca uma vez, vou tentar parar de fumar e não conseguir. Não, toma uma vez por semana, toma 2 vezes por semana se for necessário, sabe? Para que você realmente consiga. Conheça seus limites e a partir desse conhecimento, junto com o dirigente, você pode conseguir atrelar seus rituais com o seu propósito. Propósito que é importante, e essa é outra parte que eu quero falar. Na hora que você for consagrar ayahuasca, independente, né, porque a ayahuasca por si só ela vai te trazer os ensinamentos que você precisa ter, e não aqueles que você quer. Porém, quando você coloca um propósito dentro da consagração da medicina, você acaba pensando naquilo, você acaba meditando sim, em alguns momentos, sobre o que você quer, sobre aquilo que você precisa e o que você está desejando alcançar, né? Então não é necessariamente que vai vir uma coisa mágica, né, uma coisa espiritual, que vai chegar em você e vai falar, agora eu te tiro o cigarro, meu filho. Não, não é isso. É você ter propósito. Você vai lá e pede, você fala para a medicina, eu quero parar de fumar, cara. Quando você estiver fazendo suas orações durante o trabalho, peça para parar de fumar, né? Imagine-se em algum momento no trabalho que você esteja mais tranquilo, imagine-se sem o cigarro, sabe? Então, esse propósito na hora de você tomar a ayahuasca é importante. Você considerando a ayahuasca espiritual ou não, o propósito é importante, porque nem que seja psicologicamente, vai te ajudar. Sobre tomar rapé, né? Existe muita controvérsia, porque muitas vezes quem fuma quer defender o cigarro e comparar o cigarro com o rapé e falar que não quer trocar o cigarro pelo rapé porque quer trocar 6 por meia dúzia. Não é bem assim, né? Primeiro que cigarro você acende praticamente em qualquer lugar público, né? Você está num lugar que não é fechado, você consegue acender. As pessoas não vão te encarar de uma forma negativa por você estar fumando cigarro, que é um hábito coletivo da sociedade. As pessoas encaram o cigarro como algo normal até, mesmo que muitas não gostem, consideram que seja parte da sociedade. Agora o rapé não. O rapé, se você pegar um curipe, né, e sacar no meio da rua e for tomar, sei lá, no ponto de ônibus, as pessoas vão estranhar. Você vai tomar no ônibus, a pessoa vai estranhar. Se você está num parque ainda dá, mas dependendo do lugar em que você está, no trabalho, né, quando você estiver numa festa com seus amigos, em qualquer lugar assim, não é muito fácil de você sacar um rapé e consagrar, né? Então, o fator social já ajuda, porque estamos falando não de dependência química, estamos falando de um hábito também, né? Muito da dependência é o hábito que você tem de fumar. Então, se em determinados momentos você conseguir tomar um rapé ao invés de fumar, ao invés de e não tomar um rapé e fumar, ou fumar e depois tomar um rapé. Se você fizer as duas coisas ao mesmo tempo, provavelmente não vai adiantar. É importante que você tome um rapé e depois de um período longo, né, que você vai estipular, e seja 1 hora, sejam 2 horas, aí sim você pode fumar um cigarro. Mas o rapé vai fazer você, psicologicamente também, ter um tempo, meditar um pouco, pensar um pouco. E é uma medicina, né? O tabaco ele é utilizado por diversas religiões, né, ancestralmente. Então o tabaco é um espírito. Então, quando você toma o rapé, você sai um pouco desse ciclo, mesmo que
de alguma forma as pessoas possam te julgar sobre isso, não acredita nisso não, sabe? Você pega, toma um rapé, medita um pouquinho, bota uma música, acende uma vela, acende um incenso, toma um rapé, relaxa um pouquinho. Isso pode trazer uma qualidade de vida para você que já está utilizando o tabaco, já está utilizando o cigarro, já está gastando uma fortuna com cigarro, e é um vício, é uma dependência que é muito difícil de largar. Então, mesmo que você tome muito rapé de início, mesmo que seja muito difícil, no começo você fala, nossa, quanto rapé que eu estou tomando, meu Deus do céu, não se desespera, porque com o tempo você vai reduzindo. Se você está conseguindo trocar o cigarro pelo rapé, está entendendo que você está encarando de frente, que você tem uma dependência do cigarro, mas o rapé está te ajudando, então está reduzindo sim o dano do cigarro. Né? Aos poucos você vai deixando. Nem sempre os remédios e as medicações convencionais, elas trazem tantos benefícios assim. Existem muitas críticas a muitos remédios dentro da indústria farmacêutica, né? E existe, tudo bem, mas isso não significa que uma pessoa que tem alguma questão, por exemplo, psiquiátrica, por mais que o remédio faça mal, ela não precise daquilo por algum momento, né? Às vezes, quando passamos impactos muito fortes psicológicos na nossa vida, certos remédios são importantes mesmo que eles não sejam tão positivos para o corpo, mesmo que eles tenham alguma toxicidade. Então, se você está fumando, tomar rapé não é algo que você tem que temer. Você tem que temer esse hábito que você já tem. O hábito do rapé, você ainda não sabe se é um problema tão grande assim, né? Acredito eu, e com a minha própria experiência, que sim, o rapé me auxiliou, o rapé me auxilia. Eu não tomo rapé de um jeito desenfreado, já tomei, né? Já cheguei a comer rapé como se fosse farinha, né? Praticamente, modo de dizer. Então, ainda assim eu acredito que isso possa auxiliar. Aí você vai ter que ver o que é melhor para você, né? Então, novamente, procure um dirigente que você confia, converse com ele também sobre o rapé. No começo, você pode até se auto-aplicar. Com o tempo, você vai ver que a auto-aplicação ela não é tão positiva quanto a aplicação de uma outra pessoa. Então, com o tempo, se colocando, né, nesse lugar de receber sempre o rapé e não só se auto-aplicar, vai sempre necessitar que outra pessoa esteja com você. Isso também pode dificultar um pouco o uso do rapé, isso pode fazer com que você também entenda melhor a medicina. Outro ponto que eu coloquei aqui é sobre a sua própria fé. Se tem algo que você acredita, algo que você fala, meu, isso daqui é muito importante, isso daqui é sagrado para mim, vai lá e pratique, faça suas práticas, faça suas mandingas, faça tudo aquilo que você acredita para que você consiga parar de fumar. Tudo mesmo, sabe? Com fé mesmo, de pegar e falar, vou parar, cara, eu quero parar, vou parar, e parar é diferente de largar. Parar, você para e anda, né? Tanto que na rua nós temos ali as placas dos carros, que pare. Você dá uma parada, olha para um lado, olha para o outro e segue adiante, não é assim? Agora, largar o cigarro é diferente. Largar é algo que é definitivo, é algo que você nunca mais vai fazer, é um hábito que você não quer mais para você. Então peça sempre para largar e não só para parar. Peça para largar o cigarro, né? Todas as mandingas que você fizer, tudo que puder ajudar para você é importante, né? E o último ponto que eu quero ressaltar de novo é paciência e resiliência. Não vai dar certo de primeira, não vai ser algo que você vai pegar e falar, nossa, está tudo resolvido, a partir de hoje eu não fumo mais. Pode acontecer, mas é um processo longo, né? Provavelmente você não se viciou no tabagismo em um dia, né? Provavelmente levaram anos, você está aí há anos, né? Fazendo aí o uso do cigarro. Então, se você já tem anos disso, tenha paciência. Se de repente você parou de fumar por 3 meses e voltou, paciência, cara, começa de novo, entendeu? Se você ficou 1 ano sem fumar e voltou, paciência, cara, tenta de novo, entendeu? Mesmo que nesses intervalos você tenha ficado sem fumar, só esses intervalos já foi uma grande vitória. Ficou um dia sem fumar, é uma grande vitória, sabe? Quando a gente fala sobre qualquer tipo de dependência química ou dependência psicológica de substâncias, a gente precisa entender isso também. Qualquer momento sem a substância já é vitória. Só o fato de você estar tentando já é uma vitória. Muita gente não quer nem tentar. Então, se você tem essa consciência e compreende que isso pode te ajudar, continua, cara. Continua. Se é o que você deseja, continua. Tá bom? Então, espero que ajude, né? Espero que você consiga. Mas eu tenho muito amor e desejo do fundo do meu coração que você atinja esses objetivos. Tá bom? Gratidão.